Olá, seja bem-vinda à Semana dos Brigadeiros Gourmet. Eu sou a Mari Barreto, fundadora da Tudo Brigadeiro, e nessa sequência de vídeos eu vou te mostrar como que os brigadeiros gourmet estão se tornando uma oportunidade na vida de milhares de pessoas e na minha vida também. Isso mesmo, pessoas comuns de todos os lugares do Brasil estão faturando em média de 2 a 5 mil reais por mês, trabalhando com os brigadeiros gourmet. Durante essa semana eu vou dividir com você minha experiência, dicas, receitas e muitas coisas que vão te ajudar nessa caminhada e que com certeza vão abrir sua mente para esse mundo de oportunidades que são os brigadeiros gourmet. Imagine como seria a sua vida se você tivesse a oportunidade de trabalhar em casa, sem precisar abrir mão de estar ao lado da sua família ou dos seus filhos. Imagine você sendo sua própria chefe fazendo os seus horários de trabalho. Imagine você tendo mais tempo livre para ir ao cinema, praia, ao shopping ou fazer alguma outra coisa que você goste. Se você imaginou um pouquinho tudo isso, com certeza você deve estar se perguntando agora: Mari, isso é muito bom para ser verdade. Será que isso é possível? Se eu não tivesse conseguido alcançar tudo isso, eu também ficaria receosa. E se eu não estivesse vendo centenas de alunas minhas conseguindo isso também, ao colocar em prática o método que eu desenvolvi, eu também ficaria com o pé atrás. Mas eu sei que isso é possível e é simples, qualquer pessoa pode conseguir. E eu acredito que você pode e merece alcançar isso também. O método que eu desenvolvi é o método que eu chamo de minha brigadeiria de sucesso. E ele é um método super simples e é o resumo do melhor de tudo que eu testei durante esses anos trabalhando com os brigadeiros gourmet. Esse método vai te ajudar a extrair o que tem de melhor de dentro de você e utilizando os recursos que você tem em casa. Existe um caminho certo para conseguir isso. Eu sei por onde é e eu vou levar você comigo. Fiz o curso, amei fazer o curso, foi maravilhoso. A Mari, ela fez um apanhado de tudo que é bem feito, bem explicado e saboroso. E eu tô me sentindo hoje muito feliz e vocês têm um empenho, a Mari tem um empenho de ajudar, ela tá sempre entrando em contato, dando dicas, dando umas, né? É assim que faz, é assim, tá certo. Então tá maravilhoso. Eu tô amando, é maravilhoso. A Marisa de parabéns, ela ensina super bem, tem umas dicas ótimas. Eu aprendi várias coisas que eu não sabia e já peguei uma encomenda e eu tô amando. É incrível, sabe? É como se o sonho estivesse se realizando, porque eu sempre gostei de cozinhar e sempre procurei fazer algo que me trouxesse um crescimento pessoal e me fizesse ser chefe do meu próprio negócio. E a Mari traz oportunidades incríveis pra gente e é ótimo, é maravilhoso. Você tá de parabéns, Mari. Obrigadão. Como você já deve saber, eu sou especialista em brigadeiros gourmet e eu sou proprietária da Tudo Brigadeiro, que é a página online com maior visualizações do mundo focado em brigadeiros gourmet. Mas apesar desses resultados tão positivos que eu tenho atingido, minha vida nem sempre foi assim. Eu nasci em uma cidade pequena do interior da Bahia e desde pequena eu sempre ouvia dos meus pais, dos meus familiares e dos meus amigos uma história que com certeza você já deve ter ouvido também. Poder conseguir entrar numa faculdade boa, ter um bom emprego como advogada, médico e engenheira para ganhar bem e ser feliz. Esse era o caminho dos sonhos. É engraçado como as pessoas convencem a gente de que esse é o caminho para a felicidade, né? E eu acreditei nisso. Então, eu estudei bastante, entrei para uma faculdade de Direito, me formei, me tornei advogada, comecei a estagiar, trabalhar e de repente, essa era a época da minha vida que, segundo a história que tinham me contado, era para eu estar bem feliz, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu não estava feliz. Onde estava a realização profissional que eles tanto diziam que eu ia encontrar? Afinal de contas, eu tinha corrido todo o caminho que eles diziam que era um caminho para a felicidade. Eu não estava feliz e essa foi uma época muito difícil na minha vida. Eu cheguei a começar a ter problemas de saúde por conta disso.
Eu ficava muito ansiosa, chorava muito, estava muito triste. Eu estava realmente frustrada com a minha profissão. Eu estava muito longe de estar trabalhando com aquilo que eu realmente gostava. E eu ficava me perguntando, será que é realmente isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? Foi quando, um belo dia, eu vi uma reportagem na televisão falando sobre os brigadeiros gourmet, mostrando o quanto que estava sendo uma oportunidade na vida de muitas pessoas e um mercado em crescimento contínuo. Branco ao leite ou amargo, difícil achar quem não gosta. A especialidade dela é o doce mais famoso do Brasil, o brigadeiro. Misturado a uma centena de sabores, é ele a estrela da marca que Carolina criou. A brigadeiria ganhou o Rio e já tem previsão para abrir franquias no resto do Brasil. Isso foi como uma luz para mim. Foi como se tivesse acendido uma faísquinha dentro de mim e os dias se passavam e eu só pensava nisso. Em como eu seria feliz trabalhando com isso, trabalhando com os brigadeiros gourmet. Eu percebi que eu só dependia de mim, do meu próprio esforço, e eu podia começar naquele dia mesmo na cozinha da minha própria casa. Mas claro, vinham sempre as dúvidas. Será que eu conseguiria também? Será que isso era para mim? Será que precisava ter algum dom ou algum superpoder? Fazer brigadeiros era uma coisa que eu sempre gostei e eu tinha acabado de descobrir que isso podia ser uma profissão, podia ser um negócio para mim. Claro, no início foi muito difícil a aceitação. Imagine eu chegar para minha família, para os meus pais e falar, olha, eu quero abandonar a advocacia, eu não quero mais trabalhar com isso, com o que eu me formei, com o que eu passei 5 anos estudando. Eu quero trabalhar com brigadeiros gourmet, eu quero vender brigadeiros. Claro que essa não parecia ser uma ideia muito boa para eles, não. Mas, desde o início, tive um incentivador, que sempre foi aquele empurrãozinho a mais para que as coisas dessem certo, que foi o meu namorado. Ele sempre acreditou nisso, ele sempre acreditou que isso iria dar certo e ele sempre me incentivou a continuar. E é exatamente isso que eu quero fazer por você. No início eu achei que seria muito fácil, afinal de contas eu fiz brigadeiro a vida inteira. Mas quando eu realmente fui para a cozinha e comecei a colocar a mão na massa, eu vi que aquele brigadeiro que eu fazia não tinha nada a ver com brigadeiro gourmet. Foi aí que eu descobri que eu ia precisar aprender e estudar muito para realmente viver disso. Eu tive muita dificuldade no início, parecia que tudo dava errado. O brigadeiro, ele açucarava, ele ficava completamente duro depois de algumas horinhas de pronto. Eu não fazia a menor ideia do que fazer com aquela massa que sobrava dos pedidos que eu recebia de encomenda. Eu não sabia onde encontrar fornecedores de chocolates, granulados, embalagens, porque nada disso eu encontrava na minha cidade. Eu também não sabia como que eu ia entregar o pedido para um cliente, qual o valor que eu ia cobrar em um cinto de brigadeiro. Eu não sabia quais sabores fazer, quais sabores eram os mais vendidos e tudo isso foi piorando. Foi piorando porque, além de tudo isso, eu descobri que eu não sabia vender. Eu não sabia onde ir, com quem falar, quem seriam os meus clientes. E de nada adianta você ter um produto muito bom se você não tem para quem vender, se você não sabe para quem vender. Tudo isso, todos esses erros foram me deixando muito frustrada, mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que se a gente quer realmente ser muito bom em alguma coisa, a gente precisa estudar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar sobre cada ingrediente e investir em cursos para me especializar. Eu testei dezenas de receitas por anos e eu fui me aperfeiçoando em cada receita, em cada ingrediente, até chegar na receita do melhor brigadeiro gourmet do mundo, segundo minhas clientes. Dani enviou, provei e aprovei, perfeito, lembrou minha infância, parabéns Mari. Joanes disse, amei, apaixonada por todos. Camila disse, os melhores que já comi na vida, vou encomendar para dar de presente. Eu fiz uma verdadeira pesquisa de mercado nessa área e aí sim,
eu decidi que eu estava pronta para começar. Eu já tinha desenvolvido um método para fazer o meu melhor brigadeiro gourmet do mundo, que era o meu produto. E eu tinha desenvolvido também uma estratégia e um método de venda. E aí sim eu comecei. Eu comecei aos poucos, com o que eu tinha em casa mesmo. Eu não fiz nenhum investimento grande. Eu apenas fazia os meus brigadeiros gourmet e eu levava para uma sorveteria no centro aqui da minha cidade. E eu deixava os brigadeiros lá para venda. Junto com os brigadeiros tinha o meu cartãozinho, meu cartão de visita, com o meu nome e o meu número de telefone. E para minha surpresa, nos primeiros 7 dias vendendo os brigadeiros gourmet, eu recebi a minha primeira encomenda. 400 brigadeiros para uma festa infantil. Nesse momento, eu tive certeza que daria certo. E eu comecei a investir mais nisso e a divulgar mais o meu trabalho. E claro, as pessoas começaram a me procurar cada vez mais. A partir daí eu não olhei mais para trás e a Tudo Brigadeiro foi só crescendo. E eu comecei a receber muitas mensagens de clientes minhas que não só elogiavam os meus brigadeiros, mas também me enviavam fotos do quanto que elas estavam felizes naquele momento. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que os brigadeiros gourmet, eles não são só um doce, mas eles são um momento de prazer, um momento de felicidade entre as pessoas. E com cada mensagem, com cada foto, eu ficava super feliz. Eu tinha certeza de que eu tinha tomado a decisão certa. Eu não tinha mais apenas uma profissão, eu tinha uma missão agora, a missão de adoçar vidas. O meu trabalho começou a chamar a atenção nas redes sociais e nesse momento começou a surgir algo que eu realmente não esperava. Eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas do Brasil inteiro pedindo para eu ensinar a fazer brigadeiros gourmet daquele jeitinho. Pessoas de outras cidades, de outros estados, começavam a me mandar mensagens pedindo para eu criar um curso onde eu ensinasse todo o passo a passo e todos os segredinhos das minhas receitas. Mas por muito tempo eu me neguei a fazer isso. Eu não queria ensinar às pessoas os meus segredinhos. Eu não queria ensinar a fazer brigadeiro gourmet. Eu achava que eu conseguia adoçar vidas fazendo os meus brigadeiros e não ensinando. Hoje, as postagens que eu faço na página da Tudo Brigadeiro alcançam mais de 1 milhão de pessoas por semana. Isso é incrível! E as pessoas começaram a me procurar cada vez mais querendo os meus brigadeiros gourmet. Só que eu comecei a ver que eu não tinha condição de enviar brigadeiro para o país inteiro. Então eu percebi que, na verdade, ensinar outras pessoas era um propósito muito maior do que o que eu estava imaginando. Ensinar outras pessoas a fazer os brigadeiros gourmet que eu sabia, que eu desenvolvi, eu ia estar ajudando essas pessoas a trabalhar com algo que elas gostavam e eu ia estar levando os brigadeiros gourmet para outros lugares que sozinha eu não conseguiria. Imagina só, eu moro no interior da Bahia, seria muito difícil que eu conseguisse enviar os meus brigadeiros, sei lá, para Manaus ou Rio Grande do Sul, por exemplo. Eles iam chegar todos amassados, até estragados talvez. Mas e se eu tivesse uma aluna em Manaus? E se eu tivesse uma aluna lá no Rio Grande do Sul? E ela fizesse os brigadeiros gourmet e vendesse por lá? Uma aluna que eu treinei, que eu passei todo o meu conhecimento e todas as minhas receitas. Eu comecei a ver que ensinar essas pessoas, eu ia estar ajudando elas a trabalhar com isso e elas iam estar levando esses brigadeiros para lugares que eu não conseguiria sozinha. Eu jamais conseguiria. Isso se torna uma corrente sem fim e é justamente nisso que eu acredito hoje. Eu sozinha não consigo mudar o mundo, mas se eu conseguir passar o meu conhecimento adiante para outras pessoas que têm o mesmo propósito de vida que eu, de adoçar vidas, isso vai crescer cada dia mais e vai realmente impactar o mundo de alguma forma. Com tantas mensagens e com as redes sociais crescendo tanto, eu comecei a perceber que realmente os meus brigadeiros gourmet tinham alguma coisa de especial. Eles ficavam mais bonitos, mais perfeitinhos, todos padronizados, sabe?
E eu percebi também que apesar de outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa que eu, pessoas na minha cidade, em cidades vizinhas, estarem fazendo também brigadeiros gourmet, eu me destacava. Eu vendia cada vez mais, eu me destacava cada vez mais. Nesse momento, eu percebi que eu não tinha só um produto muito bom, eu tinha um método para fazer e vender os meus brigadeiros gourmet. Agora, para a gente começar, eu vou te dar 2 dicas que vão te ajudar a aproveitar melhor essa série de vídeos que eu preparei com tanto carinho para você. Eu quero te dizer que eu quero que você saia dessa semana realmente diferente e com uma nova visão em relação a esse mundo dos brigadeiros gourmet. Mas para que isso realmente aconteça, eu quero que você jogue fora 2 vilões que geralmente aparecem na nossa cabeça e atrapalham muito o nosso aprendizado. O vilão número 1 é o eu já sabia. O vilão número 2, isso é óbvio. Às vezes, só da gente falar essas frases, a nossa mente já bloqueia a próxima informação que a pessoa tem para nos dar. E pode ser algo que você nunca ouviu falar, ou mesmo que você já tenha ouvido, mas que você vai ver agora com novos olhos. Pode ser algo que não é óbvio e que vai te despertar para novas possibilidades. Então, joga esses vilões fora e vem comigo nessa jornada que eu tenho muito para te ensinar. Como eu falei para você no e-mail, hoje eu tenho o primeiro passo que você precisa seguir para ter uma brigadeiria de sucesso. E aqui não importa se você está começando do absoluto zero, como eu comecei há anos atrás, ou se você já tem alguma experiência nesse ramo. De qualquer forma, você vai ter que colocar em prática esse passo. Bom, parece óbvio, mas não é. O primeiro passo que você vai ter que seguir é fixar a sua tabela de preços. E aqui eu vou te dar várias dicas importantes que eu tenho certeza que você nunca pensou nisso antes. É justamente por não saber definir o seu preço que muitas empresas acabam abrindo e fechando durante os anos, porque na verdade elas não sabem fixar o preço delas e elas acabam tendo prejuízo ao invés de lucro e acabam falindo. Então é muito importante que você dê atenção especial para esse passo. Muita gente erra nesse ponto, viu? A pessoa se empolga querendo fazer brigadeiros gourmet, começa a divulgar, a postar no Facebook, no Instagram, a divulgar para todo mundo nas redes sociais. Começam a surgir os primeiros clientes a quererem comprar e a pessoa diz: Então, eu não sei o valor ainda. Será que R$1 tá bom pra você? Gente, vários erros tem aqui. O primeiro deles é que você está passando a imagem de uma pessoa desorganizada e isso é muito ruim. E o segundo erro é que você está passando para o seu cliente algo que é você que tem que fazer, definir o seu preço. É você que sabe o valor do seu produto, é você que sabe a qualidade dos ingredientes que você comprou. Quantas horas de trabalho você teve para fazer os seus brigadeiros gourmet? Qual é o valor da sua mão de obra? Os cursos que você fez para se especializar? As idas que você deu no comércio para escolher só os melhores ingredientes e o que tem de melhor no mercado? É você que sabe o carinho que você usou na hora de embalar cada brigadeiro. Então é justamente por isso que é você que sabe o valor do seu brigadeiro e você que tem que definir isso. Então é você que tem que passar para o seu cliente o valor do seu produto, sem medo, sem neura e sem descontinho. Um preço que seja justo para o seu cliente, mas principalmente um preço que seja justo para você. Vamos lá! Uma coisa que eu sempre ensino é uma regrinha básica de multiplicar por 3. Você vai somar tudo que você gastou com ingredientes, com a receita em si, energia elétrica, água, tudo mais. E somando todos esses gastos, você vai multiplicar por 3. Fazendo isso, você vai encontrar o valor mínimo do seu brigadeiro gourmet. Vou explicar com um exemplo. Vamos lá ao nosso exemplo para ficar bem facinho para você. Vamos supor que juntando todos os ingredientes que você utilizou, ou seja, leite condensado, chocolate, água e tudo mais, você teve um gasto de R$15. Ou seja, uma receita de brigadeiro gourmet sua
custou R$ 15 para você. Tá bom? Agora você vai pegar a sua receita de brigadeiro e vai ver quantos brigadeiros rende. Vamos supor que tenha rendido 30 brigadeiros, ou seja, uma receita de R$ 15 sua rendeu 30 brigadeiros. Isso significa que a unidade do seu brigadeiro gourmet custou para você 50 centavos. Tudo bem até aqui? Está me acompanhando direitinho? A gente só fez dividir a quantidade de brigadeiros que teve aí o rendimento da sua receita e o valor total da receita para encontrar o valor da unidade. Tudo bem? Então vamos lá. Você já sabe que a unidade do seu brigadeiro gourmet custa para você 50 centavos. E agora, Mari, o que eu faço? Agora você vai utilizar a regrinha que eu te ensinei de multiplicar por 3. Ao multiplicar 50 centavos por 3, a gente vai estar achando o valor de R$ 1,50. Mari, isso significa que eu tenho que vender o meu brigadeiro gourmet a R$ 1,50? Não! Isso significa que R$ 1,50 é o valor mínimo do seu brigadeiro gourmet. Mas você vai estar podendo vender por outro valor se você quiser. Você não pode vender por menos do que isso, mas pode vender por mais sim. Algumas pessoas vão querer vender por R$ 1,50, outros de R$ 2, R$ 2,50, R$ 3. Tem algumas pessoas que conseguem vender até a R$ 5, a depender do lugar onde mora. Eu vou te explicar de uma forma bem fácil, que com certeza nunca mais você vai esquecer. Sempre a gente multiplica por 3 por causa do seguinte. Esse primeiro valor aqui é o custo que você tem, ou seja, o valor dos seus ingredientes, da água, luz e tudo mais que você gastou. Nesse daqui você vai estar colocando a sua mão de obra, presta atenção. E nesse de cá vai estar sendo o seu lucro. Existe sim a diferença entre mão de obra e lucro e eu vou te explicar agora. Ai, Mari, o que é mão de obra? A mão de obra é o valor do seu trabalho. Por exemplo, se uma pessoa trabalha numa fábrica, em uma loja, elas recebem um salário, né? Independente do lugar onde essa pessoa trabalha, se ela tem um emprego, ela recebe um salário. Com você não vai ser diferente. Você precisa ter o seu salário também. Porque é com esse valor que você vai pagar o colégio dos meninos, você vai fazer supermercado, você vai comprar remédio, enfim, você vai custear todas essas coisas que são gastos comuns que todo mundo tem e você tem também. O lucro, ele é o terceiro aqui. O primeiro são os custos, o segundo é o seu salário, que é a sua mão de obra, e o terceiro é o lucro. E com ele você vai investir, seja na sua empresa, na sua vida, em você, na sua família, enfim, naquilo que você quiser. Eu vou te contar um segredo. A gente não pode trabalhar apenas para ter um salário, porque com um salário você sobrevive, mas com um lucro, aí sim você vive. É dessa forma, tendo lucro, além do salário, que você vai conseguir ter qualidade de vida. E é exatamente isso que eu acredito que você pode e merece ter. Bom, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre a parte teórica, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre como calcular os custos e o preço do seu brigadeiro gourmet. Vamos colocar a mão na massa agora, porque eu sei que vocês gostam muito dessa parte. E eu vou te ensinar a fazer um bolo maravilhoso, super fácil e rápido de fazer, que na verdade você deve estar pensando aí, Mari, por que você não vai ensinar brigadeiro gourmet na aula de hoje? Por que você vai ensinar a fazer um bolo? Pois é, porque eu quero te mostrar a infinidade de coisas, a infinidade de possibilidades que você tem para fazer com os brigadeiros gourmet. Você não precisa se restringir só aos brigadeiros, não. Você pode estar utilizando os brigadeiros em tudo que você imaginar. E uma dessas possibilidades é fazer bolos com os recheios e com coberturas de brigadeiro gourmet. No treinamento A Minha Brigadeiria de Sucesso, eu ensino para todas as alunas que a gente tem 4 pontos de brigadeiro gourmet. E isso é uma coisa que as pessoas se atrapalham muito, porque as pessoas ficam assim, Mari, eu não sei chegar no ponto de brigadeiro gourmet. Tá, peraí, qual ponto de brigadeiro gourmet você não sabe chegar?
Porque tem vários. Você pode chegar no ponto de enrolar e você pode também chegar nesse ponto de brigadeiro que é para rechear bolos, como eu vou te mostrar agora. Com certeza você já deve ter visto muitos bolos de Kit Kat por aí. E você já deve ter reparado que alguns ficam com acabamento perfeito e outros nem tanto. Às vezes a gente olha para o bolo e a gente vê que não está perfeito, mas a gente não sabe exatamente dizer o que é, por que aquele bolo ele não está visivelmente e esteticamente perfeito. E esse bolo de Kit Kat ele é justamente assim. Ele é um bolo fácil de fazer porque você não precisa ter muitas habilidades aí, já que é o próprio Kit Kat que vai fazer o acabamento ao redor do bolo, mas é um bolo que tem alguns segredinhos para você conseguir fazer um bolo bem perfeito. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a nossa massa de bolo de chocolate. Vai ser uma massa super rápida e prática de fazer que você faz no liquidificador mesmo. Para isso você vai precisar de uma xícara de leite, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, 3 ovos e uma xícara de cacau em pó 100%. Feito isso, depois de bater todos esses ingredientes até se tornar uma mistura homogênea, nós vamos misturar as 2 xícaras de farinha de trigo mais uma colher de sopa de fermento, sempre adicionando aos poucos e todos esses ingredientes secos já peneirados. Agora vamos ao nosso primeiro segredinho aqui para esse bolo de Kit Kat. Você já deve ter percebido que algumas pessoas fazem o bolo de Kit Kat e quando você olha tem um buraco na parte de cima do bolo, como essa foto que eu vou te mostrar agora. Pois é, esse é um dos maiores erros na hora de fazer um bolo de Kit Kat. O Kit Kat, ele é bem alto, ele tem um tamanho padrão, você não tem como comprar um Kit Kat num tamanho menorzinho não. Ele tem um tamanho padrão e você precisa entender que o seu bolo vai ter que ter pelo menos o mesmo tamanho do seu Kit Kat. É por isso que aqui a gente já vai para um segredinho. Para fazer o seu bolo de Kit Kat, é importante que você tenha uma forma assim, que ela é bem alta. Essa forma que eu estou utilizando aqui, que é para essa receita que a gente fez, é a de 15 centímetros por 10 centímetros. Isso significa que ela tem 15 centímetros aqui no fundo e que ela tem 10 centímetros de altura, tá? Esses 10 centímetros de altura é exatamente o mesmo tamanho que a gente precisa no Kit Kat. O Kit Kat vai ter o mesmo tamanho do bolo. E isso vai fazer com que o seu acabamento ele seja perfeito. Se você faz um bolo numa forma menor, se você não tem essa forma de 10 centímetros de altura, não tem problema. Você vai fazer numa forma mais baixa, mas você vai fazer vários bolos, 2 ou 3, a depender da altura da forma que você tenha, para você ir colocando um bolo em cima do outro e no final o seu bolo ele precisa ter a mesma altura do seu Kit Kat. Eu já estou aqui com a minha massa fria, certo? Eu já desenformei o nosso bolo e como vocês podem ver, ele é um bolo bem altinho, justamente para ficar na mesma altura do nosso Kit Kat. Eu tô aqui com 3 sabores de brigadeiro também. O brigadeiro ao leite tradicional, que eu vou passar na finalização do bolo na hora de colar o Kit Kat e também na parte de cima do bolo. Tô com o brigadeiro de frutas do bosque. Tô com o brigadeiro de chocolate branco. Para fazer a decoração do seu bolo, você pode estar usando e abusando da criatividade, colocando qualquer coisa em cima. Desde aquelas decorações mais simples com M&M's, disquetes, jujubas, bombons, essas coisas, esses guloseimas que a gente já compra pronto, ou você pode estar fazendo uma decoração mais elaborada, que é a decoração que eu vou fazer aqui toda com brigadeiro.
dica aqui em relação ao Kit Kat. É bom que você pegue o seu Kit Kat e coloque ele rapidamente na geladeira, só para ele dar uma endurecidazinha por causa do calor, para na hora que você ficar pegando, não ficar suas digitais no Kit Kat. Não deixa ele muito tempo na geladeira, porque senão na hora que você tirar ele vai suar. É só um sustozinho na geladeira mesmo, bem rápido, só para ele endurecer, e isso também vai facilitar na hora da gente fazer a divisão do nosso Kit Kat. A outra dica aqui é que você não faça a divisão do seu Kit Kat dessa forma, como eu tô fazendo aqui, antes de colocar no bolo, porque senão na hora de colar no bolo, você pode acabar misturando as partes e colando partes que não se encaixam uma na outra. Por isso que é bom a gente deixar para quebrar o Kit Kat na hora de estar encaixando no bolo mesmo, pra gente ter certeza que vai ficar um encaixe perfeito, como eu vou te mostrar agora. Nessa hora aqui é a hora que a gente vai passar o nosso brigadeiro ou ganache, o que você quiser, né, para colar aí os seus Kit Kats. E não importa se o seu bolo ele não tiver perfeito, porque o Kit Kat na hora que a gente colar vai dar um acabamento perfeito nele. Então você não precisa se preocupar muito com o acabamento agora. Só vai passando mesmo o brigadeiro para poder colar o Kit Kat e depois a gente faz um acabamento final. Aqui, como você pode ver, a altura do nosso bolo, ela tá bem certinha com a altura do Kit Kat. Isso vai dar um acabamento muito bacana no final. E como eu falei, você vai partir o seu Kit Kat só na hora de colocar no bolo mesmo. Porque você vai partindo aqui e você já vai deixando ele no lugar certinho. Pronto, está lindo aqui o nosso bolinho de Kit Kat. Espero que vocês tenham anotado aí as dicas de deixar o seu bolo da mesma altura do Kit Kat, de dar um sustinho no Kit Kat na geladeira para não ficar as suas digitais nele. E por último, a nossa dica de quebrar o Kit Kat só na hora que você estiver colando ele no bolo realmente, para que cada um fique encaixado certinho e você tenha esse cercadinho bem bonito e com um acabamento bem perfeito. Que bolo bom, hein? Ficou com vontade aí dessa casa? Até eu, quando assisto, fico também. Pois é, e agora eu sei exatamente o que é que você tá pensando. Com certeza você tá pensando aí. Mas, Mari, você vai ensinar a fazer esse bolo maravilhoso com 3 recheios de brigadeiro gourmet. Você não vai dar a receita pra gente? Fique tranquila que no próximo vídeo nós vamos ter mais dicas e, claro, nós vamos fazer juntas uma receita de brigadeiro gourmet que está na minha lista de mais vendidos. Você já vai poder correr para a cozinha e colocar a mão na massa na próxima aula. E claro, não esqueça, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu preciso conhecer um pouquinho mais a sua história, um pouquinho mais você, porque quanto mais eu te conheço, melhor eu posso te ajudar. Eu amei conversar com você, passar um pouquinho da minha experiência e pode ter certeza que durante essa semana do Brigadeiro Gourmet vai vir muito mais coisas por aí. Mas esse vídeo de hoje já está ficando longo demais. Eu espero que você tenha gostado também de ficar aqui me ouvindo e me vendo e que você esteja mais animada para começar com o pé direito nesse mundo dos doces. Então fica de olho no seu e-mail porque eu vou enviar para lá quando a gente tiver o próximo vídeo disponível. E nesse próximo vídeo vai ter dica, vai ter segredinhos, vai ter receita. Esse vídeo vai estar super recheado e super caprichado com tudo que vocês gostam. Além disso, tem um presentão no vídeo 2, então não deixe de assistir. Então a gente se encontra aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e juntas nós vamos adoçar o mundo.